Eu acho que dá pra ver. Então, o científico tem uma rescisória que ontem, inclusive, foi preferido mais um voto, né? Está 2-1 nesse momento. E aí a dúvida é, quem tem, que não está executando ainda pela Anafisco, se pode vir a executar, se tem prazo para executar. E se não, no caso aí de optar por executar também pelo Anafisco, vai estar executando em duas ao mesmo tempo. Se isso é possível ou não. Bom, vamos lá. No trânsito em julgado em relação ao mérito da ação de 2017, são 5 anos para a execução, ou seja, em fevereiro de 2022 teria expirado o prazo para a gente começar novos cumprimentos de sentença. Porém, nós adotamos uma medida jurídica chamada protesto interruptivo, que prorrogou esse prazo até 3 de agosto de 2024. Então, em relação à ação de 2007, a gente tem até 3 de agosto de 2024 para protocolar execuções. Quem não enviou a documentação do Anafisco pode enviar até essa data e protocolaremos os respectivos cumprimentos de sentença. Em relação à ação proposta em 2009, nós tivemos o trânsito em julgado em 2020, em junho de 2020, ou seja, a gente tem até junho de 2025. Se a gente usar o protesto interruptivo, a gente ainda consegue jogar até 2027 nesse prazo. Então nós temos ainda margem de prazo para que as pessoas enviem documentos que a gente possa proceder às execuções. É importante destacar que no final do ano passado a gente fez a chamada para o envio da documentação da execução internacional. Porém, a gente, por cautela, em razão da rescisória, tendo visto que a gente conseguiu a dilação de prazo para protocolo, a gente está com a documentação sobrestada na Anafisco, aguardando o julgamento da ação rescisória, para que a gente possa protocolar o cumprimento de sentença com mais segurança. Eu acho que se o associado quiser desde já o cumprimento de sentença tenha trâmite, a gente vai protocolar. Mas se não houver essa orientação do próprio associado, por enquanto a gente vai segurar a documentação lá na Anafisco, justamente para não expor ninguém a uma possibilidade de sucumbência. A gente tem estudado esse tema, a questão da repercussão de uma procedência da ação rescisória em relação à sucumbência nos casos concretos. A gente já encontrou precedentes que há incidência e outros precedentes que não há incidência. Então, por cautela, a gente não está protocolando novos cumprimentos, mas nada impede que o associado já envie a documentação e isso vai acelerar a questão da elaboração de cálculos, etc. Em relação à segunda parte da sua pergunta, Pedro, executar duas ações judiciais com o mesmo objeto não dá. Aí vai implicar naquilo que eu falei no começo lá de possibilidade de litigância de má-fé. O que pode acontecer é, se eventualmente alguém está executando uma ação judicial de outra entidade e a ação rescisória vier a ser procedente extinguir esta execução, estando no prazo para adesão à execução do Anafisco, a gente entende que é possível que a pessoa, a partir de então, ingresse na nossa, mas a gente não vai ter concomitantemente duas execuções. Extingue-se uma, inicia-se outra. Mas, ao mesmo tempo, me parece inviável isso. Oi. Aqui está funcionando, hein? Então, pega, né? Acho que é distância. Será que é distância? Sim. Ele estava também funcionando. Nesse caso, É distância. Mas esse aqui é a mesma coisa, a mesma distância. O Wi-Fi é melhor assim. Mas esse aqui é a mesma distância. Acho que o Wi-Fi é bem melhor que o outro. nesse caso, então, havendo a possibilidade de entrar numa execução para quem entrou, já está executando pelo Sinfisco, tem que esperar, se houver, a perda ou a procedência da rescisória. Mas isso tem que acontecer antes de 2024. Em relação à ação de 2007, tem que ver onde o resultado está enquadrado. Sim, vamos dizer que seja de 2007. Tem que acontecer antes de 2024. Então você tem que torcer para, se tiver que perder até 2024.
Vê se você está funcionando melhor. Olha, a gente aqui, eu passei, por exemplo, hoje a gente não trabalha com essa hipótese, porque eu acredito que as decisões serão ambas procedentes. No nosso procedente ambas favoráveis a nós, quero dizer, né? É porque elas não têm fundamento jurídico nenhum. O rescisório não tem. Então, a rescisória seria improcedente, seria favorável ao nosso interesse. Então, a gente não trabalha, até porque a rescisória, agora me for mesmo. Não, tá falando normal, não é falando. Bom, o que acontece, deixa eu ver Então, gente, eu gosto sempre dessas falas, a diferença entre a fala do advogado e a fala de quem não é advogado e está aqui vendo o direito associado. Eu sempre faço um raciocínio lógico. Quando me perguntam essa demora na decisória. A decisória entrou em julgamento agora, pode ser que ela termine ainda esse ano. Esse julgamento, sim. Depois tem os recursos. Acho muito difícil que nós tenhamos liberado o caminho na decisória, ou seja, supondo que ela fizer a favor, que termine todos os recursos antes do segundo semestre de 2023. Então, estou dando um prazo mais otimista que eu poderia dizer. Quando que se a gente ganhar, ou seja, né, se a rescisória for a nosso favor, ou seja, foi indeferida, quando é que as rescisórias vão sair do caminho das execuções, né? Não antes do segundo semestre de 2023. Por quê? Porque tem recurso ao STF, precisa ser analisado. Eu acho até esse prazo muito curto. Eu jogaria esse prazo para 2024. Eu falo isso para que aqui é auditor com auditor, não é advogado querendo prometer nada, vai receber depois de amanhã de tarde. Eu via isso no início das execuções. Muita gente caiu nesse ponto de que vem comigo e amanhã você está recebendo. Não vai ter sentido nenhum, né? Até e nas execuções tem um caminho longo também de cálculo, de contestação de cálculo, tudo isso. Então, só para dizer, colegas, que o colega pode dizer, acho que eu vou viajar ano que vem com esse dinheiro, vou reformar minha casa. Então, assim, eu acredito que todos vamos receber, acredito que voluntários estão lutando para isso, mas tem tempo no judiciário para isso, pessoal. Demora ainda, tá? De nossa parte aqui, terminadas as execuções, terminadas as decisórias, a gente sendo vitorioso nas decisórias, quem já começou com as execuções de serviço, fica complicado, mesmo que tiver com o nome aqui, vir, porque aí teria honorário. Se o sindicato perder a rescisória e a gente ganhar, aí nesse caso não teria, existe uma tese de que não haveria honorário para quem começou a executar lá, porque ele perdeu em rescisória. Aí, por acaso, o nome dele estiver cá, ele poderá vir executar cá, caso essa situação da rescisória do sindicato for ruim para nós, e a do NAFISCO for melhor, até porque na rescisória do NAFISCO o Ministério Público foi contra a União. E na rescisória do sindicato ele foi a favor da União. Mas apesar disso, para mim é bem tranquilo, eu acho que as duas vão ter. As duas vão ter muito trabalho, evidentemente, mas as duas, nós vamos ter êxito. Nós vamos ter êxito nas duas decisões, ou seja, a União não terá isso. Então, eu sou, neste ponto, sou otimista que nós só precisamos trabalhar e esperar, tá? Então, com relação eu estou no caso esperando então afeta antes de tratar o NAFISCO até assim, eu já tinha 2 anos, eu entrei em 19 na do sindicato. E aí eu fico muito triste, porque podia estar uma ação muito melhor, porque a decisão do NAFISCO era clara e era boa desde o início. O sindicato foi ruim desde o início e
aquela decisão final ficou dúbia, realmente. Então, você falou uma coisa importante aí. Eu não posso desistir do sindicato agora, mas se a decisão do sindicato for negativa para os associados, ainda assim nós podemos apresentar a associação Até agosto de 2024. Até agosto de 2024, se você estiver nesta GAT relativa de 2 e até um pouco mais se você estiver na relação de outra ação. Aqui a gente tem 3 ações de GAT, 1, 2 e 3. Aqui está mais adiantado até 2. Então, até agosto de 2024, temos adiantar GAT. Né? Mas acho difícil haver uma conclusão da rescisória, conclusão mesmo, decisão julgada, não é um horizonte muito provável, de modo que você possa tomar essa decisão. Acho difícil que você tenha essa oportunidade de tomar essa decisão, porque até agosto de 2024, até alguns meses antes, né, pode ser, até 2024, ter assim, o trânsito em julgado da rescisória em curso. Tem chance? Tem, mas não é um horizonte mais provável. Alô, eu falo normal, não sei o que vocês estão falando do programa. Fique em pé. Alô. Oi. Chega mais perto. Mas não. Eu falo Alô, bem, ó. você está escutando bem? Vocês estão escutando bem? É uma pergunta bem simples. Eu falo alto, tá? pra saber. Eu vou falar. A ação de 2009, que eu entendi, que é a GAT2, pelo que eu consegui anotar rapidinho aqui, tem até 3 de agosto de 2020. Qual é a data? 24. Não, 24 do ano. Sim. Desculpa, deixa ele falar. Essa é a questão. Vamos lá, o Mauro falou que são 3, existem 3 ações mesmo, a gente trabalha aqui nas exposições com 2 ações, tendo em vista que a segunda ação acaba englobando muita gente da primeira e aqui para fins de vocês aqui do Rio de Janeiro, a inclusão na GAT2 ou na GAT3, em regra, pela data da propositura da ação. A gente tem 2 ações da GAT, que a gente está trabalhando nesse momento para fins de execução, a ação proposta em 28 de março de 2007. E a gente conseguiu prorrogar o prazo profissional até 3 de agosto de 2024. E temos a ação de 2009, proposta 16 de março de 2009. Questão julgada agora em junho de 2020. E a gente tem até 2025 e se projetar o processo redutivo vai além disso, chegar em 2027. A gente tem essas 2 datas como data-chave para o associado se beneficiar das ações. Só que além disso, a gente tem uma outra carta na manga que a gente está tentando no judiciário, que é o seguinte, porque pode ser que, isso eu me associei depois de 16 de março de 2009, estou fora das ações do não físico. Nesse momento não dá para executar, mas a gente está tentando fazer a inclusão. Por quê? Como eu disse para os senhores no começo, a gente tem uma jurisprudência hoje do Supremo Tribunal Federal que só pode se valer dos títulos coletivos propostos por associações quem é associado na data da ação. Mas essa é uma jurisprudência firmada recentemente. Até então a gente tinha uma jurisprudência totalmente oposta. Tanto que, por que a gente parou com essa ação nessa ação de 2009? Porque a gente tinha uma jurisprudência e tinha decisões no próprio processo que aqueles que se filiam, que se associam no curso do tempo, eles podem se valer do título. Então a gente teve uma mudança total na jurisprudência. E quando a gente tem uma mudança total na jurisprudência, o que acontece? A gente não consegue mais voltar no tempo e propor novas ações, porque a gente já tem prescrição. Então a gente está postulando no judiciário uma modulação de efeitos para que as pessoas que se associaram após a propositura dessa ação de 2007, elas possam também executar o título. É uma tentativa que a gente está fazendo, estamos levando a matéria para o STJ, para tentar incluir esses associados que se criaram após a ação de 2009. Ou seja, nós não propusemos ações judiciais no curso do tempo que existia uma jurisprudência firmada, no sentido de que quem se associava no curso do tempo poderia se valer do título, e recentemente tudo muda, tem uma decisão do Supremo estabelecendo o contrário. Então a gente está tentando uma modulação de efeitos, seja na GIFA, seja na GAT. Então quem está, por exemplo, só na GIFA 45, não dá 95, ou vice-versa, a gente está tentando fazer com que as pessoas possam receber os seus créditos via modulação de efeitos. Esclarecido?
Alguém mais quer perguntar, cara? Não foi nenhuma ação. Eu só creio que foi. Alguém mais gostaria de perguntar sobre a GAT? Então, a gente tem uma questão muito similar ao que aconteceu com a GIFA, mais atrás com a GEDAT. Ou seja, o aposentado e o pensionista ele recebe um valor menor que o ativo. Quanto maior o tempo de aposentadoria ou pensão, menor o valor do bônus, até que após 10 anos, o valor recebido é de apenas 35% dos 9 anos que o ativo vai receber. Levei um susto quando o meu caiu. 35% do que recebeu o ativo. Para isso a gente tem ações judiciais específicas para que aqueles que sejam aposentados ou pensionistas com paridade, eles possam receber a mesma coisa que os ativos. Hoje esse tese é muito similar ao que a gente já usou na GIFA e mais lá atrás com a GEDAT. Duas ações extremamente vitoriosas para essa tese de formação de paridade. A gente tem uma ação proposta em julho de 2017, mais uma data-chave, para os senhores saberem se estão incluídos na ação judicial. E tendo em vista essa nova jurisprudência do Supremo, no sentido de que só vale quem se filia, quem está afiliado na data da determinação, a gente agora em 31 de janeiro de 2022 propôs uma nova ação judicial sobre o mesmo tema, justamente para pegar aqueles que se associaram após julho de 2017. Então temos duas ações judiciais objetivando a paridade do bônus de eficiência. Uma proposta em julho de 2017 e outra agora em 31 de janeiro de 2022. A ação agora de 2022 ainda está na primeira instância, a gente ainda está na fase de defesa da União. E a ação proposta em 2017 ela aguarda julgamento de recurso de apelação por parte da Anafisco Nacional. Então essa é uma ação importante para os senhores, aí seja para os ativos também, não só para os aposentados e pensionistas, por conta de que essas pessoas vão se aposentar também. Então, na listagem dos processos, a gente já juntou um também dos ativos. Um outro tema que eu gostaria de falar para os senhores, alguém já mencionou aqui mais cedo, anuênios. Anuênios é uma das ações mais promissoras que a gente tem na Anafisco hoje, estão na fase de conhecimento. Os anuênios foram adquiridos até 1999, quando houve uma alteração legislativa que extinguiu a aquisição desse tipo de vantagem. Mas aqueles que adquiriram o direito têm aquilo que no direito a gente chama de direito adquirido. Enquanto a remuneração foi paga via vencimento básico, aqueles que têm anuênios receberam esses valores. Porém, a partir de 2008, julho de 2008, com o advento do subsídio, cessa o pagamento dos anuênios. E mesmo após o retorno ao vencimento base, em 2017, os anuênios constam lá no contra-cheque dos senhores, percentual de ACS, mas nada é pago. Para combater essa violação de direito adquirido, a Anafisco Nacional propôs ações judiciais tanto para o período do subsídio, como para o período pós-subsídio. E temos um grande trunfo na manga. Nós contratamos um dos maiores expoentes do direito administrativo, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, para fazer um parecer sobre o tema. E assim que apresentamos a situação jurídica, ele prontamente entendeu que o Anafisco está com a razão, objetivando o restabelecimento do pagamento desses anuênios, seja no período do subsídio, seja no período pós-subsídio. Então a gente tem um parecer muito importante que a gente está usando nas ações judiciais, que vai ajudar que essa ação judicial seja vitoriosa. É uma questão constitucional, deve se arrastar bastante até o Supremo Tribunal Federal, onde deve ter a decisão final sobre essa questão. Ontem já está, os senhores devem ter tido conhecimento, se difícil ter uma ação judicial que já teve um movimento importante no TRF1, ou seja, no sentido de acolhimento dessa tese do direito adquirido aos anuênios. E a ação do Anafisco, a gente vai evitar todos os esforços também para que transite em julgado de forma favorável aos associados. É uma ação que tem um vulto econômico muito grande. A gente tem situações de associados com mais de 30% de anuênios dos contra-cheques. Ou seja, é uma ação remuneratória bastante vultosa para os senhores, principalmente os associados mais antigos. Temos duas ações judiciais no período pós-subsídio, uma proposta em 23 de outubro de 2017 e outra proposta agora em 31 de janeiro de 2022 para cobertar todos aqueles que não constaram na listagem da ação proposta em outubro de 2017. A
ação proposta em 2022 está na primeira instância ainda, e a ação proposta em outubro de 2017 está aguardando o julgamento de recurso do Anafisco, mas é bom frisar, nós não perdemos quanto ao mérito em primeira instância. Foi uma mera questão formal que ensejou pelo magistrado a extinção do processo sem resolução do mérito, mas a gente facilmente deve reverter essa questão formal no tribunal, até porque a documentação que o juiz entendeu não estar no processo está devidamente elencado no processo, a aprovação assemblear pela promotora da ação judicial. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre os membros? Eu fui funcionária de empresa pública antes de entrar para a Receita e recebi anual. Então, alguns efeitos é contado, porque para tempo de aposentadoria é contado, né? Tempo de empresa pública. Nesse caso, os anuentes poderiam ser contados também? Aparece no seu contra-cheque o percentual ou não? Não, quando eu entrei para a Receita, não, porque na época eu não considerava, não tinha direito nenhum. Porque lá era CLT, né? Mas hoje em dia, por exemplo, já é considerado para tempo de aposentadoria. A gente tem que fazer um caso muito específico da senhora avaliar se é possível a senhora ter esse percebimento desses valores. A caso específico aí eu tenho certeza para contar com a senhora agora. No caso meu, ele tinha Banco Central e Comissão de Valores Imobiliários. E eu não sei quando que acabaram os anuentes. Eu sou fiscal de 81 até contando a anuente até acabar o anuente. Aparece em 19. Está 19%. Então, esse, no caso do senhor, já é mais cristalino para a gente conseguir, pelo próprio contra-cheque já está indicando o percentual. Caso a gente vença a ação, a gente já. Até 99. Até 99. Então não usaria os 19. Não aproveitou desse lugar. E o seu eram órgãos da administração direta. Ela são órgãos diretos. Eu acho que eu me lembro de ter recebido a doença em julho de 97, eu recebi em 2000, foi expectativa. E acho que na primeira reforma da FHC, em 98, É isso aí, a operação legislativa preservou as relações estabelecidas até março de 99. Alguém mais? Bom, outro assunto bastante importante para a gente conversar aqui, licença-prêmio. A ação da Anafisco garante aos associados não usaram licença-prêmio nem utilizaram para fim de aposentadoria, nem fizeram a contagem dupla, direito à conversão em pecúnia dos respectivos valores. Uma ação proposta em setembro de 2007, que teve um julgado favorável ao mérito. Então, todo mundo que é associado nesta data tem licença-prêmio não gozado nem contado a prefeito de aposentadoria é um beneficiário da ação do Anafisco. Na linha dos acordos que a gente conversou em relação à GIFA, as ações da GIFA, 45 e 95, a gente também já tem um acordo com a AGU para fins da licença-prêmio. A deságio é menor que a GIFA, nesse caso são 15% do crédito integral. Neste primeiro momento, nós fizemos o acordo do âmbito do TRF3 e agora estamos aguardando uma decisão final do processo para poder fazer a tratativa com a AGU para criar esse acordo para o Brasil todo. Então a gente tem um título já transitado em julgado também que beneficia todos esses associados na data de setembro de 2007. Então se você, por um acaso, tem licença-prêmio não gozada nem contada a prefeitura por dia, você vai poder converter em pecúnia via ação do Anafisco. Esse acordo do Anafisco também tem uma condição muito similar ao da GIFA, ou seja, se você está executando um outro título, você pode desistir sem nenhum ônus de sucumbência que aderiu ao acordo do Anafisco. O deságio é menor. O deságio é menor. Por isso, a questão do deságio é menor do que o do científico. O científico é 25%. O acordo que... A questão do deságio, pelo menos a experiência que a gente tem nas ações do Anafisco, tem algumas variáveis que a gente tem na mesa na hora de negociar com o AGU. A questão da fase processual,
ocorrendo no momento, a gente está fazendo acordos agora, discussão de acordos em relação a ações que estão na fase de conhecimento ainda. Ou seja, não tem nenhum título executivo formado, a gente já consegue fazer um acordo. Então, momento processual, número de beneficiários, o valor total por pessoa. Então, tem algumas variáveis que acabam influindo nessa questão do percentual do deságio, na hora que a gente vai negociar. Como o Mauro disse no começo, para sair esse acordo da GIFA, eu acho que eu participei de todas as reuniões. Foram 2 anos. 2 anos de reuniões, até a gente chegar no denominador comum para fazer um acordo desse. Então, não é uma coisa muito simples fazer um acordo dessa natureza. São muitos beneficiários, os valores impostos. Então, o deságio acaba tendo essas variáveis que a gente está conversando. O momento processual, o valor individual, são elementos muito importantes na hora que a gente vai negociar para aferir o deságio mais razoável possível para o associado. Bom, outro assunto importante. Eu deixei passar, mas eu preciso falar, até por desencargo de consciência. A questão da ação da paridade. Toda discussão de paridade, quando você tem a gratificação, eles querem. O obstáculo é se é pro labore pacientes, né? Ou seja, se a gratificação ela é só porque você está ativo, né? E a gente tem conseguido, ação após ação, tirar isso, por causa da GIF e outro. E assim é no ponto. Então, eu quero dizer, existe um conjunto de obstáculos naturais que se erguem, né? Quando eles tentam desrespeitar a paridade. E a gente tem vencido, um após outro, todas as gratificações, eles tentaram violar a paridade e a gente tem vencido um após outro. E o que tem de diferente agora? Agora, essa ação da paridade de pontos tem um obstáculo a mais que eu quero registrar. Não estou dizendo que ela é ganha nem é perdida, estou dizendo que tem um obstáculo a mais. Existe uma jurisprudência do STF que diz que o que vai para a aposentadoria? Aquilo que incidiu contribuição previdenciária. É antiga essa jurisprudência. É consolidada. Entendeu? O obstáculo a mais que nós temos no bônus não incide contribuição previdenciária. Eu sempre disse desde o primeiro momento que é uma verba tipicamente remuneratória. Por muito menos do que isso, nós cobramos contribuição previdenciária da iniciativa privada. Mas foi uma escolha, não está na lei. Então eu estou dizendo que existe já até no sindicato um indicativo aprovado, né, de que se deva buscar a incidência da contribuição previdenciária. Mas aí eu quero explicar, eu também como liderança da associação, ou de aqueles que são liderança do sindicato, por que já não buscam isso? Eu vou apanhar na rua se eu fizer isso. Porque veja, nós estamos sem reajuste há 4 anos. Sem reajuste há 4 anos, aí eu vou pegar minha pastinha e vou lá, vou eu lá no Congresso Nacional, e a gente consegue. Na hora que aparecer um MP aí de trata de remuneração, ou de algo parecido, eu vou lá e falo, ó, põe aí para incidir contribuição previdenciária sobre o bônus. Então, aí eu chego todo feliz e conto a história para todo o pessoal. Acabei de conseguir aí uma emenda para baixar o salário líquido de todo mundo em R$500. Vou apanhar. Estou sendo bem transparente para dizer, esse movimento que eu reputo necessário para eliminar isso que está formado, em termos políticos, só pode ser feito junto com uma recuperação, com a regulamentação do bônus, com alguma regulamentação do vencimento. Então, na primeira oportunidade, nós temos que voltar e aparecer isso no horizonte, que é uma recuperação do vencimento básico, ou a regulamentação do subsídio, que, aliás, teve até uma equipe do candidato do mundo sexual, que já disse que vai regulamentar, mas quem quiser, lá no nosso canal, lá vocês vão descobrir qual. Mas, enfim, ou numa coisa ou noutra. Eu só quero registrar isso por uma lealdade a vocês. Para dizer que não falou, ninguém falou. Eu estou falando que há um obstáculo a mais na ação da paridade do bônus, que é a não incidência da contribuição previdenciária. No mais curto tempo que for possível, né?
é bom a gente eliminar esse obstáculo, na minha visão. Há aqueles muito chegados que não concordam, que acham que isso não é obstáculo nenhum, certo? Então não é uma unanimidade também. Estou falando por dever de lealdade com vocês, que eu entendo, como alguns também outros, que se constitui um obstáculo a mais. Seria importante, até tem a decisão de Assembleia sobre isso, que uma oportunidade própria, esse obstáculo fosse resolvido. Talvez eu devo ter escrito só um motivo. Olha, em relação à RPA, essa ação de 2007 vai ser também, 2007 você falou, né? Também só abrange o pessoal que se aposentou até 2007, que era filiado até 2007, ou os posteriores que se aposentaram posteriormente, se filiaram posteriormente. Bem lembrado sobre a ideia, a gente tem um diferencial grande na ação do benefício, que a pessoa pode se aposentar a qualquer tempo e se valer do título. A gente tem associados que se aposentaram no ano passado, que a gente conseguiu o cálculo para julho, e escreveu a coisa. Então, pode se associar no curso do tempo. Essa foi a proposta de 2007, então, depois de 5 anos, quem se aposentou a partir de setembro de 2012, para frente, também. Sobre isso que você falou agora, da cobrança previdenciária, eu tenho regularidade e qualidade. Agora, essa manobra de promover a cobrança da instituição previdenciária só interessa quem tem regularidade e qualidade, mas não interessa a categoria toda. Correto? É questão da solidariedade, mas Não, assim, a minha preocupação é assim, eu tenho integralidade e qualidade. Eu não vou se dominar ou não. Agora, eu não sei dizer como da categoria, considerando o tipo de aposental, como essa informação, esse crescimento, quantos que ainda estão com integralidade e qualidade e até que ponto promover essa cobrança seria de interesse da maioria. Só observação. mais realmente. Posso, por favor? Passa aí o tempo. Afeto. Posso? Antes de responder, ele fala. Não, é sobre o mesmo assunto. Eventualmente, quem estiver no FPC, ele não vai ser atingido se houver um aumento na contribuição previdenciária, porque a contribuição previdenciária dele é limitada ao teto da GPS. Então o ativo não vai ser afetado. Não assim. Então, realmente, interessa quem tem integralidade e qualidade este raciocínio. Talvez o pessoal da média, que vai entrar na média, entraria se incidiu a contribuição previdenciária, entraria no cálculo da média, se incidiu a contribuição previdenciária. Então, assim, agora quem tiver, a questão do RPC já tinha feito isso, não afeta, porque o pessoal do RPC recebe o bônus, mas o fundamento é outro. Né? Quem se aposentar pelo RPC recebe o bônus com um fundamento legal, a lei diz. Né? O fundamento não é previdenciário de validade. Para quem eventualmente se aposentar no RPC, a lei diz que paga bônus escadinha, está todo aposentado. Mas aí o fundamento é outro. Qual o fundamento que quem estiver no RPC vai receber o bônus hoje? É a lei. A lei diz que vai pagar mais. Já o fundamento para quem tem integralidade e paridade é eu devo receber integral porque eu tenho integralidade e paridade. Aí o Supremo diz, sim, mas eu tenho aqui dizendo que esse raciocínio seu previdenciário, né? Integralidade e paridade é um raciocínio previdenciário constitucional. Precisa estar associado a ter incidido, né, sobre esta rubrica. Porque muita gente me fala, mas esse raciocínio seu não vale nada, porque eu nunca recebi o bônus como um ativo. Né? Eu já me aposentei, o bônus veio depois. Mas o que o Supremo faz é essa relação, né? Esta rubrica, os ativos pagam. Então, esta rubrica, tá? Existe essa jurisprudência. Como eu disse, gente, eu sou bem tranquilo. Não há unanimidade nesse meu raciocínio. Não há nada em nada no direito.
né? Estou justificando que esta minha preocupação de ter este obstáculo a mais nessa discussão da ação judicial de validade. Qual o obstáculo a mais? Não ter, tá? Mauro, há um detalhe nessa questão que ele colocou, que o colega fala. O que o colega falou, inicialmente é verdade. Se a pessoa não tem direito à integralidade e validade, ela passa a não ter interesse inicialmente por essa contribuição previdenciária sobre o bônus. A não ser, aí muda, se ela optar pelo FUNPRESP, porque aí tem a contribuição em dobro do governo. Tem colegas do FUNPRESP que estavam querendo, e inclusive votaram na Assembleia a favor dessa contribuição, que querem que tenha contribuição previdenciária sobre o bônus, para que tenha a contribuição do governo em dobro, e isso dá um rendimento maior lá na frente. Na conta do 1 para 1. Se ele tem colegas que não migraram, estão no RPC puro, aí ele não quer a contribuição previdenciária, mas quem entrou com o FUNPRESP quer. Porque vai ter o dobro. 8,5 você paga sobre tudo e o governo vai dar mais 8,5. E aí cada um, se a gente for ver individualmente, né? Tá tudo fatiado, né? Depois de 2003 que não tem integralidade e validade, mas ele for do FUNPRESP, ele quer a contribuição previdenciária também. Não, licença prêmio, desculpa, licença prêmio. Votaram a favor na Assembleia. Gente nova, pós 2003, votou a favor na Assembleia de Sindicato. Teve lá atrás, nem sei quem teve, votou a favor. Eu queria fazer a mesma consideração que o colega fez. Isso é, para aqueles colegas novos que estão ainda no começo de carreira e passar. Bom, se essa parcela passar a ser, digamos, integrante do vencimento base, digamos, ela vai implicar também que tenha contribuição para o FUNPRESP com contrapartida do governo. Para quem está na média, esse valor vai beneficiá-los para quem não aposentou de agora em diante. Mas beneficiaria mais aquele colega, tanto o novo, tanto aquele que está no RPC quanto aquele que está na média, beneficiaria mais aquele que tivesse mais tempo de carreira, porque ele teria mais tempo de contribuição, isso contaria mais para a média e mais para o FUNPRESP. Para aquele colega que já está aposentado pelo RPC ou pela média, isso não influenciaria absolutamente nada. Para quem está no RPC, não incidiria nem contribuição previdenciária sobre isso, porque ele já estaria pagando. Na verdade, essa parcela seria excedente para quem está no RPC. Além disso, para quem está no RPC, isso seria prejudicial, porque o colega, se isso for incorporado, digamos, ao vencimento base, né? Pode ser que o prejudique. É uma situação que tem que ser muito bem ponderada. Né? Acho prejudicado, ele não, talvez ele não recebesse mais bônus de eficiência. Se o fundamento for o pagamento de contribuição previdenciária, não. O que eu estou dizendo foi o fundamento da discussão judicial. Hoje os aposentados estão no RPC, de se aposentarem, eles estão no RPC, eles recebem o que a lei quis. A lei disse que vai receber. Né? A paridade, que é casada com a integralidade, mas são momentos diferentes. Paridade é aquilo que te garante o reajuste da sua remuneração, e a integralidade é a que te garante o valor no momento que você se aposenta. São coisas diferentes. Né? Então, quem tem paridade e integralidade, ele está discutindo judicialmente que tenha o valor integral do bônus. E essa é a discussão previdenciária constitucional que esbarra esse outro. O pessoal da média já complica, porque enquanto ele estava na ativa para o cálculo, qual o valor da aposentadoria dele? A média daquilo sobre o qual incidiu a contribuição. Enquanto ele estava na ativa e incidiu contribuição sobre o bônus, não. Então não afeta o cálculo da média dele. Então essas coisas são complexas. Cada situação é uma situação. Né?
Mas estou deixando essa reflexão para vocês que tem essas repercussões aí, que no momento adequado isso tem que ser resolvido, né? Talvez não seja agora, por aquilo que eu falei, que diminuiria a remuneração mínima das pessoas, mas isso é algo para se preocupar. Pega isso. A minha questão é apenas com referência à licença prêmio. Pelo que eu pude entender, quem se aposentou antes de setembro de 2002, mesmo que tivesse o direito a essa indenização, já não tem direito de requerer, porque já prescreveu o direito de iniciativa. Então, é esclarecido. Dando sequência, tem uma bastante importante para a gente abordar aqui também, emenda 103, reforma da Previdência. Esse é um assunto que uma vez acompanhou muito de perto, dentro de audiências públicas, o Mauro pôde participar de algumas. A gente montou um grupo de estudos interno dentro do Anafisco para analisar tema a tema que envolveu a reforma da Previdência. Nesse grupo de estudos surgiram contratações importantes para o Anafisco. O Anafisco atua hoje, tanto na via ordinária, como pela via da ação direta de inconstitucionalidade. E essas ações do Anafisco estão instruídas por 3 pareceres bastante importantes, 2 jurídicos e um de cunho econômico. Os pareceres jurídicos, um deles elaborado pelo professor Ingo Sarlet. Por que a gente contratou o professor Ingo Sarlet para fazer o parecer? A gente fez um levantamento sobre quanto o Supremo Tribunal utiliza a doutrina dele como fundamento de suas decisões. Há muitos e muitos precedentes do Supremo com citações aos entendimentos do professor Ingo Sarlet. Ele é um desembargador aposentado do TJRS, informação muito voltada para o direito constitucional, e, tendo em vista o respeito que o próprio Supremo Tribunal Federal tem pelo conhecimento dele, nós o abordamos para fazer um parecer sobre a reforma da Previdência. Esse parecer totalmente favorável aos pontos que o Anafisco aborda em suas ações judiciais. Via reforma da Previdência, a gente teve supressão de regras de transição, aquela da emenda 41, da emenda 47, tivemos progressividade das alíquotas previdenciárias, tivemos também contribuições extraordinárias, a previsão de contribuições extraordinárias para a sistema da previdenciária, tivemos alteração nas regras de pensão por morte, tivemos também a questão da supressão da dupla faixa de imunidade que havia para aqueles portadores de moléstia grave. Então, todos esses pontos foram objeto do parecer do professor Ingo Sarlet, todos favoráveis à sua inconstitucionalidade. Outro parecer jurídico que a gente também tem nessas ações judiciais foi elaborado pelo professor Ferival Ramos, procurador-geral do Estado, São Paulo, aposentado, professor titular da Universidade de São Paulo, também um jurista extremamente respeitado, e também tem um parecer totalmente favorável ao pleito do Anafisco em constitucionalidade desses pontos que a gente está entrando aqui. A contratação de um parecer econômico. Por quê? A reforma da Previdência está muito pautada na questão do equilíbrio atuarial financeiro. E esse professor, Pedro Paulo Zaluto Bastos, titular da Unicamp, já tinha feito um trabalho muito vasto para o regime geral de previdência social, nos recebeu e fez um estudo também em relação ao RPPS. E esse parecer econômico, ele comprova a desnecessidade da reforma da Previdência. Ele apresenta números, estudos que indicam que a reforma da Previdência era desnecessária. Então a gente tem um arcabouço de pareceres muito importantes para que a gente possa vencer a ação decisória, a ação direta de inconstitucionalidade e também as ações ordinárias. Por que a gente está atuando nas duas vias, ação direta de inconstitucionalidade e ações ordinárias? Porque as ações ordinárias vão conseguir resguardar para os senhores efeito econômico do que a gente conseguir na ADI. Ou seja, a gente consegue a declaração de constitucionalidade da alíquota previdenciária, a gente já tem anos de cobrança que estão acontecendo. A reforma foi no final de 2019, nós já estamos em 2022.
Os senhores já pagaram uma então previdenciária maior durante todo esse tempo. A lei vai resguardar isso? Não. Ela vai resguardar daqui para frente. Por para trás, a gente está conseguindo resguardar via ação ordinária. Então a gente está atuando tanto no campo das ações ordinárias, quanto no campo do direito concentrado via ADI do Supremo Tribunal Federal. Uma notícia importante é que essa ADI ela está na pauta desse mês. Dessa semana, sexta-feira, começa o plenário virtual. Dura uma semana. Os ministros poderem colocar seus respectivos votos. Nós estamos trabalhando para que possa haver ou julgamento presencial. A priori, o ministro Barroso indeferiu esse pedido. Estamos trabalhando também que algum ministro possa fazer um destaque. Então, é uma ação muito importante. A gente tem vários temas bastante importantes. A gente tem um fator bastante relevante para os senhores, que é a questão do Ministério Público Federal, via PGR, já ter se pronunciado pela inconstitucionalidade, seja das contribuições extraordinárias, seja pelas regras de pensão por morte. Então a gente tem uma expectativa de conseguir um bom resultado nessa lei, mas entendemos que não era o momento para esse julgamento, ainda mais via plenário virtual. Por isso estamos trabalhando para tentar tirar esse julgamento da pauta. Caso não consigamos, como eu disse para os senhores, sexta-feira começa o julgamento, por uma semana, para que os ministros possam colocar seus respectivos votos em relação a essa lei. Há uma confusão muito grande sobre esse cálculo. E aí, até nesse papel que está aqui, essa informação que está no papel aí da pasta diz respeito à pensão por morte só do aposentado. E eu vou explicar como é que é do ativo. Pior do que está aí. O ativo ele tem duas reduções para você calcular a pensão por morte. Primeiro é relativo ao seu tempo de serviço. Um ativo com 25 anos de serviço e ele vem a falecer, ele está no RPPS, não está no RPC, nada disso, não está no interesse complementar, está no RPPS. Tem 25 anos de ativo. Tá? Como é que é o cálculo? Primeira redução é do tempo. Então é 60% para até 20 anos e 2% para cada ano que excede. Então, 2% de 5 vezes 5 dá 10, mais 60 é 70. Então 70%. Guarda esse 70%. Esse ativo ele tem uma pensionista, mais nada, os filhos já estão grandes. Né? Só tem uma pensionista, o cônjuge ou a cônjuge. Então, é 50% da cota familiar mais 10 de cada pensionista. Portanto, 60. 60 vezes 70, você vê 7,42. 42% da remuneração do ativo é a pensão. No limite, esse valor chega a 36%. Por quê? Se você tem 20 anos cravado, está no RPPF, 20 anos de serviço cravado, você tem 60% no primeiro. E você tem apenas uma pensionista, 60% do segundo. Né? Pegando a lição, não é 60% nem 70%, é 60% de 70%. Né? Se alguém reconheceu quem já falou isso, estava certo ela, que a percentual é multiplicar mesmo, é 60 vezes 70, dá 60 vezes 60, no caso, dá 36%. Então, no limite, a pensão é reduzida a até 36%. Neste caso, de 20 anos de serviço e apenas uma pensionista. Então, aquilo que a gente chamou de redução drástica da pensão é esse que ele está falando, e que o Ministério Público pegou a nossa expressão e colocou no parecer dele, lá no parecer no STF. Aquilo que a gente falou na audiência pública, aquilo que a gente colocou na nossa ação, o Ministério Público repetiu. Então, assim, temos vamos dizer assim, uma esperança de que esse tipo de coisa volte. A situação anterior qual que era? Era o teto mais teto do RGPS mais 70% do que excedeu o teto. Esse era o cálculo, nem estou certo? Então, primeiro, lá atrás ela era integral a pensão, depois reduziu para teto do RGPS mais 70%, e agora reduziu desse jeito que eu estou falando para vocês. E aí, eu falo isso de manhã, porque depois da tarde, este raciocínio influi ou deve ser considerado por quem for fazer o raciocínio da previdência complementar. Porque
ele nasce, vamos tratar de previdência complementar agora. Este cálculo é diferente para quem migrar. É diferente. A pensão, o corte da previdência complementar, ela acaba sendo mais vantajosa, maior. Né? A gente vai explicar isso na parte da tarde. Mas entenda como é a situação hoje. É bem grave, ela pode ir até 36%. Né? Depende aí do seu tempo de serviço, de quantos beneficiários da pensão. Mas o aposentado que falece, aí já só tem um, que é o segundo redutor. Só o redutor da família. É 50% da cota, mais 10 pontos percentuais para cada beneficiário da pensão. Só isso. Não tem o primeiro redutor. Então, vai ser 60%. Né? Então, já entra direto em 60%. Né? Então, a redução para a pensão por conta do aposentado é reduzida a 60%. E a do ativo depende do primeiro redutor. Então, isso eu queria deixar claro. Mauro, por gentileza, essa colocação está perfeita, nós nos debruçamos em cima dessa situação aí. Só queria, por gentileza, você me confirmar uma informação. O valor da base de cálculo da pensão, se não me engano, é a média da remuneração do servidor, não a remuneração do servidor na ativa, me parece que é a média. Pelo que nós estudamos lá, é a média. Isso para aquele servidor que está na ativa, o valor da pensão é calculado com base no valor da aposentadoria por incapacidade permanente. E o valor da aposentadoria por incapacidade permanente, se não me engano, é a média da remuneração. E é que nós pegamos um caso lá de uma pensionista, de um colega jovem que faleceu. Exato, um colega que não foi outro, teve outro, mais recente agora. O colega que era o delegado adjunto da alfândega, já que faleceu com 48 anos. Então a gente se debruçou em cima do caso dele e ele tinha um tempo anterior de exército. A remuneração era baixa. Ele tinha 21 anos ao todo de contribuição para o regime próprio da União. E a gente verificou que, no caso dele, pela regra do valor da aposentadoria por incapacidade permanente, a média dele baixava bastante com a remuneração do Exército. E o percentual dele seria 60% mais 62%. Ele tinha 21 anos ao todo de tempo de contribuição. O que a gente orientou a família a estudar, nós estude esse assunto. Foi o seguinte, nós orientamos que a família estudasse a possibilidade de desaverbar aquele tempo de exército, porque a média dele subiria e o percentual permaneceria em 60%, que é o percentual mínimo. Me parece que a base de cálculo não é remuneração ativa, não. Me parece que é a média da remuneração. Obrigado. Você prefere que ele faça a pergunta ou você vai responder? Não, pode fazer. Bem, quando, salvo engano, a emenda 41 criou a contribuição previdenciária do aposentado, houve uma ADI para tentar derrubar essa contribuição previdenciária. E, se não me engano, o STF disse que não haveria possibilidade de ADI contra a emenda constitucional. E aí, a segunda pergunta que vem no caso aí, emenda 114, já tem estudos para uma ADI. 114 é aquela que restringiu os precatórios. Eu entendo que, além de ter sido uma ingerência de um poder sobre o outro, no caso legislativo sobre o judiciário, ainda tem o direito adquirido, que era a inscrição dos precatórios em 21 num orçamento que já era, vamos dizer assim, já estava consolidado, pelo menos nesse aspecto. Eu acho assim, os precatórios estavam escritos na medida técnica do editor, eu acho que
pode-se pensar em alguma coisa se não tiver. Eles entrarem em parcelamento agora, parece que vão entrar aquele que ultrapassa 180 salários mínimos, olha, aí ele já tinha o direito adquirido, é bem possível. Agora, a partir daí, o nosso sistema constitucional é assim mesmo. O sistema Poder Legislativo ele legisla sobre os mais diversos assuntos. A questão é sobre assuntos de outros poderes. Né? A questão é a questão de iniciativa, tudo isso. Você pode ter um vício de iniciativa. Há questões de servidor público que a iniciativa é do Poder Executivo. Questões do Poder Judiciário que a iniciativa da lei é do Judiciário. Mas quem legisla é assim mesmo. Para que haja aqui o equilíbrio dos poderes, há isso, alguns poderes, existe o tal sistema de freios e contrapesos, né? Em que os poderes atuam harmonicamente, mas não de forma autônoma. Um poder influencia no outro. Não é à toa, por exemplo, que é o Poder Executivo que indica os ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma forma de freios e contrapesos, né? E não é à toa que esse ministro tem que ser aprovado pelo Poder Legislativo. Freios e contrapesos não. Se o Legislativo quiser impedir essa nomeação, há cargos do Poder Legislativo. Enfim, não quero aprofundar nisso, mas eu não vejo problema nenhum de ter sido votado algo que influencia em outro poder, desde que a iniciativa e o processo legislativo tenham sido respeitados. Agora, a situação dos precatórios já inscritos, quando entrou essa aí, eu vejo um problema, talvez, de violação ao direito adquirido, em relação àqueles que já estavam inscritos naquele momento. Este sim. Agora, daí para frente, os próximos, aí eu já vejo que este argumento não teria esse apelo, vamos dizer assim, tá? Bom, concluindo a questão da emenda 103, tem uma ação ordinária que a gente ainda não propôs e está aguardando o resultado da lei para poder propor. Os senhores aí que estão na ativa já poderiam ter se aposentado em relação às regras de transição das emendas 41, 47. Eles estão na iminência de poderem se aposentar se aquelas regras estivessem vigentes. Os senhores acabam trabalhando um tempo a mais do que deveriam. E aí surge a questão, né? Como é que isso vai ser indenizado? A gente tem pensado em uma ação ordinária para postular um mês de remuneração, como critério de fixação para cada mês a mais trabalhado. É uma das possibilidades da gente fazer o pedido na ação judicial. Uma outra possibilidade é a própria abono permanência que o servidor recebe quando ele já implementa todos os requisitos para se aposentar. Então, agora com a inclusão na pauta dessa lei, caso ela seja julgada e a gente consiga a procedência desse tema em relação às regras de transição, a gente vai propor uma ação ordinária específica e indenizatória em favor dos senhores. A gente tem vários exemplos já, pessoas que já poderiam ter se aposentado caso as regras de transição até então vigentes, na emenda 41 e 47, não tivessem sido divulgadas pela emenda industrial. Então, a próxima ação que a gente vai propor, caso a gente consiga estabelecer, vai ser essa ação ordinária. Para os demais assuntos, a gente já tem ação ordinária específica, tarifas previdenciárias, contribuições extraordinárias, questão do teto, regra de pensão por morte, etc. Para concluir a exposição aqui das ações judiciais, eu também gostaria de falar de um tema que tem tudo a ver com o que o André vai falar no período da tarde, em relação ao regime de previdência complementar. Outro tema que é uma FISC é muito pioneira. A gente contratou um parecer lá do ex-ministro do STJ, Gilson Dito, que acabou influindo na decisão da administração pela não incidência de contribuição previdenciária em relação ao benefício especial. Nós também impetramos um mandado de segurança em 2018 para assegurar todos aqueles associados que já tinham migrado e gostariam de migrar para o RPC a ciência ao valor do benefício especial. A gente conseguiu uma liminar no TRF na primeira região e essa ação já foi julgada procedente na primeira instância. O que estamos fazendo agora? A gente está diante de uma nova janela de migração, ou seja, vocês estão avaliando se vão migrar para o RPC ou não.
que a gente precisa de uma segurança jurídica. A segurança jurídica é qual é o valor do benefício especial que vocês vão fazer jus caso venham a migrar. Hoje, vocês têm à disposição do simulador. Mas quem já consultou o simulador, observa que lá no rodapé está escrito o quê? Não tem validade jurídica, não tem força vinculante. Ou seja, via ação judicial, a gente conseguindo os benefícios especiais de todos os associados, os valores, aquilo passa a ter uma força vinculante. Ou seja, você passa a ter segurança de que caso você venha migrar, aquele valor já está reservado para você, está vinculado. Ou seja, você passa a ter uma proteção jurídica. Ou seja, todo mundo que era associado na data do mandato de segurança, maio de 2018, a gente relacionou. Todos os associados. Independente daqueles que já tinham migrado ou não tinham, quem era associado estava nesse mandato de segurança. No primeiro momento, a administração juntou nos autos o valor do benefício especial de todo mundo que já tinha migrado. Quem quer consultar o seu valor, basta acessar a área restrita do site da Anafisco. Agora, nesse momento de nova janela de migração, a gente tem milhares de associados que podem migrar. Para isso, a gente já requereu para o projeto que apresente nos autos o valor do benefício especial de cada associado que está juntado na listagem do nosso mandato de segurança. Vou afirmar para os senhores, vocês devem ter visto a divulgação no site. O Mauro esteve na reunião, eu também. A Projeto já disse que espontaneamente não vai fornecer. Com base nisso, nós já estamos peticionando no processo do mandado de segurança o descumprimento da ordem judicial, porque a nossa ordem judicial é clara, para quem já migrou e para quem ainda venha a migrar. Então, a gente está peticionando o descumprimento para que o juiz determine que a administração junte nos autos o valor do crédito de todos os nossos associados constantes da listagem do mandado de segurança.